Olá, gente querida, que o Espírito de Deus abençoe a sua vida, amém? Que Ele te guarde, que Ele te traga segurança, né? Nós falamos ontem sobre isso, só Ele pode nos dar segurança verdadeira, amém? Assim como o pastor dá segurança, protege, guarda, supre todas as necessidades da ovelha, nós temos o Senhor como o nosso pastor. Não é o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então, descanse no Senhor, amém? O Senhor Jesus, Ele falou que a gente não deveria andar ansioso nem preocupado com coisa alguma. Meus amigos, o mundo anda ansioso, preocupado com muita coisa, mas nós que somos ovelhas de Cristo, podemos descansar, porque Ele tem cuidado de nós, amém? E a palavra de Deus fala que a gente deveria buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e sua justiça também, e as demais coisas seriam acrescentadas. E o livro de Salmo também fala: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você crê nessas palavras? Você crê que Deus, Ele cuida de você? Então você pode descansar, amém? Você tem a segurança de que Deus é com você, que pode ter começado difícil, não importa como começou, o que importa é como vai terminar. Está escrito na palavra de Deus: melhor é o fim das coisas do que o início delas, porque cá para nós vai começar, o começo sempre é difícil, não é verdade? E no começo as pessoas começam com gás, as pessoas começam bem, mas com o passar do tempo a tendência é ela desanimar, ela colocar menos força, mas melhor é o fim das coisas, amém? Não adianta você começar e não terminar, nós devemos terminar, amém? Bem, nós devemos terminar bem, principalmente a nossa comunhão com Deus, que o dia a dia, as coisas, né, os problemas, as dificuldades tentam nos tirar de nós a boa parte, porque a boa parte é essa palavra aqui, amém? Que nós vamos ler, antes da gente orar, nós vamos ler, muito bacana, a palavra que Deus compartilhou comigo hoje, amém? Essa é a boa parte, e não será tirada, amém? Quando a gente prioriza, assim como Maria, ela priorizou, e o que aconteceu? Ela foi abençoada, ela recebeu a direção, o espírito dela foi alimentado, amém? Graças a Deus, nós estamos aqui para alimentarmos o nosso espírito, para buscar os pensamentos de Deus, e você pode ter certeza que Deus, Ele vai te abençoar, amém? Eu quero convidar você que é novo, você que ainda não é inscrito e está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar diariamente uma palavra, amém? Que a palavra de Deus fala, né? Que o desejo prolongado faz o coração ficar triste, abatido, mas uma boa palavra o alegra. E aqui nós estamos falando dessa boa palavra, amém? Que vai alegrar o seu coração, que vai te fortalecer, amém? Você é meu convidado especial, clica no sininho, coloca todas, e você vai ser um dos primeiros a acompanhar essa oração, seja de manhã, tarde, à noite, você vai estar podendo ser notificado, amém? Quando esse vídeo ficar disponível, amém? No nome de Jesus. E eu gostaria de ler essa palavra aqui, antes da gente orar, que diz em Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 6. E isso aqui é uma repreensão. Deus, Ele ama a gente, e muitas das vezes Ele nos repreende, Ele permite situações difíceis para que a gente amadureça, que a gente aprenda, amém? E essa palavra aqui diz, olha só: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre os oprimidos? Meus amigos, vocês querem ser muito abençoados? Preste atenção nessa palavra aqui, porque aqui Deus está falando que esse é o jejum que Ele decidiu, que Ele quer que a gente faça. Não um jejum religioso, mas um jejum que realmente faça o bem, porque nós fomos chamados para as boas obras, amém? E o que adianta você frequentar a igreja, você crer em Deus, se você não tem feito boas obras, amém? Para o seu próximo. A palavra de Deus fala que a gente deveria amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E semelhante a esse mandamento, o segundo, que a gente deveria amar o nosso próximo como a nós mesmos. É fácil? Não é, mas nós vamos orar hoje e pedir: Senhor, nos dê um coração segundo do Senhor. Porque imagina se Deus fosse egoísta, nem aqui estaríamos, não é verdade? Deus, Ele é supremo, Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, Ele não precisa de ninguém, de nada. Ele é autossuficiente, amém? Mas Ele pensou na gente, Ele lembrou da gente.
que a gente possa ter o coração igual de Deus, amém? Como Davi tinha. Davi tinha um coração igual de Deus e ele estava ali para servir, amém? Ele estava ali pensando no próximo, que assim a gente seja, porque olha o que acontece quando a gente pensa assim. Aí continua falando: porventura não é também que repartas o teu pão por faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Olha o que acontece quando a gente faz assim. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Meus amigos, olha que palavra maravilhosa. Ou seja, quando a gente pensa no nosso próximo, quando a gente, sabe, tem um coração bondoso, só Deus é bom de verdade, não é verdade? Mas a gente buscar ser assim, amém? Pensar no próximo, procurar honrar do que ser honrado, procurar servir do que ser servido. É isso que nós devemos buscar no Senhor, esse coração, amém? Esse coração compassivo, esse coração de criança, amém? E para terminar, diz no versículo 11, diz: e o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. No momento difícil, de fraqueza, né? Você vai ser um jardim bem regado. Olha só, meus irmãos, como diz também na palavra de Deus, que aquele que acode o necessitado, o Senhor o levantará no leito de enfermidade. Olha só, meus irmãos, quando você pensa no próximo, por isso que Jesus falou, melhor aquele que dá do que recebe. Por isso que eu falei, você quer ser muito abençoado por Deus? Pense no seu próximo. Vamos pensar no nosso próximo. Vamos fazer a graça prática. Amém? Porque falar de graça é fácil, não é verdade? Mas praticar a graça é outra história. E nós vamos orar aqui pedindo ao Senhor para que nos ajude. Amém? Para que a gente possa ser uma bênção na vida das pessoas. Para que a gente sirva, acumule tesouro no céu e seja muito abençoado por Deus aqui. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e vamos começar deixando o joinha, porque você vai estar colaborando com essa obra. Amém? Para que esse vídeo alcance mais pessoas nesse dia e o Senhor Deus vai estar te abençoando. Amém? No final, compartilhe também. Envie para uma pessoa, 2, 3 no seu zap. Deus, Ele vai te tocar, você vai enviar e Ele vai estar abençoando você. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Vamos falar com Deus no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra tão maravilhosa, que nos exorta, que nos corrige, que nos ensina a ser pessoas melhores. E nós estamos aqui, Senhor, para buscarmos esse coração igual ao do Senhor, um coração compassivo, que, meu Deus, não é preso a nada, mas, meu Deus, que quer abençoar, que quer servir o próximo. Nos ajuda a ser assim. Venha, Senhor, trabalhar em nós. Nós queremos, Senhor, ser parecido contigo, a imagem e semelhança do Senhor. Nos ajuda. Muda esse coração orgulhoso, esse coração, Senhor, meu Deus, que pensa só em si mesmo. Tira isso, essa é a nossa natureza humana, a nossa natureza que herdamos, meu Deus, de Adão e Eva, mas nós não queremos ser assim. Nos ajuda. Faça de nós uma fonte a jorrar. Faça de nós, Senhor, meu Deus, um canal de bênção na vida de muita gente. Nos ajuda, Senhor. Nos envolve, nos fortalece. Senhor, venha, Senhor, nos ajudar, Senhor. Modela o nosso caráter, o nosso coração. Estamos aqui pela fé na casa do oleiro, porque o Senhor está presente. Nós estamos aqui falando da Tua palavra. O Senhor estaria presente quando 2, 3 ou mais estivessem reunidos. Vem agora, Senhor, nos modelar. Vem agora, Senhor, fazer a Sua vontade. Nós entregamos tudo a Ti, que essas palavras se cumpram. Nós clamamos e pedimos, olha para nós, olha para as nossas necessidades, Senhor. Precisamos tanto do Teu agir, coisas naturais, com a inteligência, com a força, com a saúde que o Senhor nos deu, a gente consegue resolver, mas um milagre, um sobrenatural, só o Senhor pode fazer. E nós clamamos e pedimos, faça aquilo que nós precisamos, tudo entregamos a Ti.
cuida de nós, da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Estenda a tua bondade e a tua misericórdia sobre todos. Eu abençoo, Senhor, a todos que oram comigo com fé, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cremos no milagre, no agir do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, te louvamos e reconhecemos a tua autoridade, o teu poder sobre tudo, sobre todos. E clamamos, tem misericórdia de nós, que o sangue do Senhor nos lave e nos purifique de todo pecado. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo e a fazer a sua vontade. Nos guie ao caminho eterno, como diz o salmista. Te agradecemos, você que crê. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê e concorda comigo, diga amém. Graças a Deus, meus amigos, graças a Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e Deus ele vai te abençoar. Sirva com carinho, com amor e você vai estar podendo viver essas promessas na sua vida. Amém? Um excelente dia para todos. Compartilhe esse vídeo, comece compartilhando, deixando um joinha, tá bom? Um excelente dia para todos. Até amanhã, se o Senhor permitir. Um abraço.